quais são os fatores socialmente definidos que supõe-se ou então que evidenciam a diversidade linguística. Então, quais são os fatores socialmente definidos que mostram e que evidenciam, que supõem, que traz uma suposição de que existe diversidade linguística? São 4 fatores basicamente, e eu já mencionei cada um deles no vídeo passado, e hoje eu quero tratar especificamente sobre o primeiro, depois no próximo vídeo sobre o segundo, depois o terceiro e o quarto e assim por diante. Então, esse primeiro fator socialmente definido, no livro texto que estou utilizando, que é este aqui inclusive, Introdução à Linguística, volume 1, ele diz que é o identidade social do emissor ou falante. Então, este é o primeiro fator socialmente definido que evidencia a diversidade linguística. Identidade social do emissor ou falante. A playlist que estou construindo nesse canal, utilizando este livro aqui, é de sociolinguística, que é uma área da linguística que basicamente se preocupa em estudar a relação entre sociedade e língua. Então, por isso, inclusive, existe a junção de 2 palavras aqui, sociedade e língua, né, ou linguística, sociolinguística. Então, todos os fenômenos que envolvem língua e sociedade estuda-se nessa disciplina que faz parte da Faculdade de Letras, pelo menos na minha Faculdade de Letras eu tenho essa disciplina. Vamos lá então, o primeiro fator socialmente definido, que é a identidade social do emissor ou falante. Identidade social do emissor. O que é um emissor aqui? O emissor é quem está verbalizando, quem está permitindo que saia essa comunicação de alguma maneira, seja qual for ela. Nesse caso, estamos falando do falante. Lembrando que sociolinguística se preocupa em estudar, objeto ali principalmente, em estudar a língua como ela de fato é. Então, não se prende à gramática ou coisa desse tipo. Não, analisa o fenômeno linguístico. Por exemplo, por que será que muitas pessoas, ao invés de dizer você faria isto comigo? Muitas pessoas dizem assim, você fazeria isto comigo? Claro que do ponto de vista da gramática isso não está correto, gramática normativa. Mas do ponto de vista sociolinguístico existe algo acontecendo ali, algum fenômeno, e a sociolinguística quer descobrir isso, quer saber por que em certos grupos as pessoas dizem você fazeria e não faria, por exemplo. Ou então por que muitos grupos sociais utilizam os termos muito, inclusive os jovens, é bem comum isso entre adolescentes, até eu utilizo muito isso, mas não tanto quanto adolescentes. Expressões como tipo, ou entre outros exemplos, cara também, né? Mas tipo aparece muito o tempo todo, marcando, né? São marcas do discurso ali. Então, identidade social do emissor ou falante. Isso aqui é um fator socialmente definido que demonstra a diversidade linguística por esta razão. Relevante, por exemplo, no estudo dos dialetos de classes sociais e das diferenças entre falas femininas e masculinas. Então, a identidade social de quem está falando, daquele que está emitindo, ela varia conforme a classe social. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que é mais pobre financeiramente falando, que é pobre financeiramente falando, mora às vezes numa favela ou mora em algum lugar diferente daquele que mora num lugar mais abastado ou mais rico. Veja que é possível, e isso é verdade porque se observa na prática, que o dialeto daquela classe social, por exemplo, A, que tem uma renda superior àquele que é da classe social D ou E, ou alguma inferior, financeiramente falando, o dialeto é diferente. Então, existe uma tendência de que pessoas que estão na classe social A obedecem mais normas da gramática normativa, conjugam melhor do ponto de vista da gramática, né? Não faltam com o plural e coisas desse tipo. Já pessoas lá da classe D, E e assim por diante, dependendo da instrução também, tendem a não cuidar tanto com essa ideia com essas regras da gramática normativa. Então, aqui neste primeiro exemplo, como um fator socialmente definido, fica claro então que a identidade social do emissor ou falante é relevante, por exemplo, no estudo dos dialetos de classes sociais e das diferenças entre falas também femininas e masculinas. Então, entre homens e mulheres, também existem diferenças dos dialetos. Resumindo, a proposta do vídeo de hoje é entender que este aqui é um dos 4 fatores socialmente definidos que mostram a diversidade linguística, ou seja, a diferença que existe entre os dialetos, por exemplo, de pessoas de identidade social, ou seja, os ricos, os pobres, mulheres, os homens e coisas desse tipo. Relações sociais, resumindo é isso. No próximo vídeo,
identidade social do receptor, contexto social e julgamento social. Hoje nós falamos de identidade social do emissor, do falante. Beleza? Valeu!